Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar, pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, espaço de esclarecimento da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, que nos convoca com esse espaço a buscar as respostas para os nossos desafios do dia a dia na Boa Nova do Cristo de Deus. Você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195. Nosso convidado hoje é o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Rosiel Santos. Seja bem-vindo, irmão Rosiel, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Irmão Rosiel, a gente traz hoje a pergunta da Margarida Correia, da cidade de Espera Feliz, no estado de Minas Gerais. Assim ela nos escreveu pelo WhatsApp. Gostaria muito de entender a passagem em que Jesus transformou água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, conforme está descrito no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Ela então questiona, esse ato não seria uma contradição ao que ele próprio ensina no seu Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, versículo 34, quando está assim na Bíblia Sagrada. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Qual o esclarecimento, irmã Rosiel, para essa pergunta da irmã Margarida Correia? Muito obrigado à nossa irmã Margarida Correia pela questão proposta. O estudo da passagem refere-se ao Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Agora, nós sempre estudamos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo que nos ensina, que nos diz: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Está lá em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. É importante essa diretriz para que a gente possa compreender que não há contradição. O Velho Testamento da Bíblia Sagrada, existem várias passagens que os profetas e outras tantas pessoas lúcidas, elas alertam para o uso da bebida alcoólica por causar graves problemas de ordem pessoal, problemas sociais. Inclusive, eles fazem até alertas aos próprios governantes, porque tira, assim, a visão, tira o equilíbrio para o próprio governo dos seus povos. Então, Jesus, como nesta passagem muito bem citada pela nossa irmã Margarida, ele condena o uso da bebida, porque sabe que isso entorpece os sentidos físicos e espirituais e que proporciona, em consequência disso, tanto descontrole, tantos desequilíbrios espirituais, psíquicos, emocionais e sociais. Então, nós precisamos compreender que não houve contradição. Então, exatamente o que é que houve? Nós vamos verificar em espírito e verdade o que Jesus fez. O Espírito da Verdade, o Paráclito, que aliás foi prometido pelo próprio Cristo, que viria para esclarecer e complementar tantos outros ensinamentos que o Cristo não pudera naquela época fazer. Então o Espírito da Verdade vem nos esclarecer o que está por trás, assim, da letra que mata, conforme o apóstolo Paulo várias vezes nos esclareceu. O que Jesus fez, segundo o Espírito da Verdade, foi colocar o sabor na transformação, o sabor, mas não, jamais, nunca o teor alcoólico, aquele princípio alcoólico. Se Jesus diz, amai-vos como eu vos amei, ele teria que dar, como deu e sempre deu, o exemplo primeiro.
Ele não veio para alimentar o vício, o alcoolismo. Jesus veio primeiro para alimentar a alma humana com o pão que desce do céu, que é Ele próprio, com a sua doutrina. Então, Ele jamais incentivaria o uso do vício. Tudo que se choca assim contra o novo mandamento de Jesus, como essa carta magna que nos ajuda ao comportamento digno dos seres humanos, na família, na sociedade, tudo aquilo que se choca deve ser descartado, porque as palavras e os atos de Jesus, eles são muito bem conjugados, eles são alinhados. A palavra do Cristo, ela descende do seu pensamento, que reflete nas atitudes. Então, ele não poderia condenar e depois fazer a transformação logo da água em vinho. Se fosse do vinho em água, mas da água em vinho, então, repetimos, o Espírito da Verdade nos explica que o sabor Jesus deixou, mas nunca, jamais o teor alcoólico, aquele princípio alcoólico que tanto mal faz às pessoas. Jesus veio, evidentemente, transformar, como sempre fez, o nocivo em coisas benéficas. Ele veio para transformar os piores pensamentos, sentimentos, palavras e atos em ouro puríssimo da alma, para que nós pudéssemos realmente amarmos uns aos outros, para que nós pudéssemos nos libertar de todos os tipos de vícios, vícios materiais, vícios morais, vícios espirituais. Jesus nos deseja almas livres em Deus e não escravas desses vícios. Mas nós vamos encontrar no livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, na página 42, uma explicação, uma orientação extraordinária do que Jesus veio fazer e transformar aqui na Terra. Está no capítulo A Autoridade Una de Jesus, página 42. Então vamos ao que nos traz o irmão Paiva Neto, que assim escreve neste adendo: pedra filosofal. Esta antiga aspiração da alquimia, no que ela tem de espiritualmente mais elevado, substancial e nobre, foi por fim concretizada por Alziro Zarur. Trata-se do eterno acrisolador dos sentimentos humanos. A 7 de abril de 1973, ele revelou em São Paulo: os alquimistas viviam procurando inutilmente a pedra filosofal, substância maravilhosa capaz de transformar todos os metais em ouro. E não sabiam que existe um elixir de longa vida, uma substância genial capaz de transformar todos os metais ordinários da alma, que são muito mais importantes que os metais da terra, em ouro finíssimo, o novo mandamento de Jesus. Então, esse novo mandamento do Cristo, vivenciado por Ele, para que pudéssemos compreender a nossa essência, que é espiritual e não material, ela veio para nos desgrudar, assim, dessas preocupações e desses apelos e desses vícios das coisas materiais. Ele transforma, assim, as pessoas para melhor e não para pior. Como transformar a água numa substância nociva capaz de entorpecer os sentidos espirituais e humanos. Jesus não fez isso. Ao contrário disso,
Jesus veio para nos alimentar espiritualmente, para nos trazer, assim, a palavra de vida eterna. A transformação da sociedade, a transformação de cada um de nós para melhor. Agradecemos a nossa irmã Margarida por essa questão proposta. Que Deus a abençoe e todos aqueles que desejam, assim, fazer seus questionamentos à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A gente reforça o WhatsApp para você mandar sua pergunta para a gente, pode ser em texto, em áudio, em vídeo, como você preferir, código de área 11 998318195. Nós agradecemos a participação do ministro pregador da Religião Divina, irmão Rosiel dos Santos, com a gente hoje no Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus.